Fala galera, sejam bem-vindos aí pro quinto episódio, quinto mesmo, né, Diogo? Porra, tá passando rápido, mano. Vamos, que hoje tem muito papo bacana aqui. E como eu sempre começo agradecendo aí nossos apoiadores, nossos patrocinadores. A Vero Vino Store mandou vinho aqui pra gente. Como diz o Mauricinho aí, teve aí no episódio só pra soltar a musculatura. A Vero Vino fica ali no Jardim Norte, Shopping Jardim Norte. E eles lançaram há pouco tempo aí uma assinatura de vinhos, né? A pessoa paga mensalmente e recebe vinhos em casa, muito bacana. A Evo Estágios trabalha com recrutamento e seleção de estagiários para empresas, meu parceiro Luciano. Beta Marcas e Patentes, Daniel, gente finíssima, ele que colocou esse Rzinho aqui no Pega para fazer. Só é dono quem registra, ele fala. Então, se liguem aí, você que tem empresa, não tem sua marca registrada, procura o Daniel. O BNI Zona da Mata e Vertentes, né, que eu faço parte desse projeto, é muito bacana, é a maior organização de networking profissional do mundo, tem mais de 300 mil membros em 77 países. Uma baita de uma iniciativa. E a Novos Contabilidade, que hoje eu já emendo aqui daqui a pouquinho para o nosso co-host, o Yuri. A Novos completou 30 anos de história e é um escritório de contabilidade localizado aqui em Juiz de Fora. Iniciando a história aí lá com o Antônio. E a Brenda está aqui nos bastidores, também apoia lá e ajuda a tocar o negócio. E a gente está aqui com o nosso co-host Yuri Cerdeira. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, ó. O Yuri é quase contador. Ele fala que ele aprendeu a vender e viu o potencial que as vendas tiveram na vida dele e como que ele pode ajudar, né, as pessoas com isso. E atualmente ele é coordenador comercial na Novos, viciado em carne e quer ter os próprios bois. Isso aí, mano. Apaixonado por cavalo em busca da vida tranquila. Bem-vindo, Yuri. Boa, Bruno, muito obrigado. É um prazer inenarrável, né? E fala um pouquinho da Novos aí rapidinho, cara. Rapaz, ontem a gente fez uma bagunça boa Foi lá, bom. né, na Novos. E a Novos, busca entregar mais do que uma contabilidade comum, mais do que só botar o boleto lá para você pagar. Tenta trazer um pouco da análise dos números realmente e traçar uma estratégia de crescimento, né? Porque, a Novos tem 30 anos, mas a gente vê tanto de empresa que morre com 1, com 5, com 10. Então a Novos tenta trazer um pouquinho do que trouxe ela até aqui, né, nesses 30 anos, e entregar um pouco pro mercado também, para ajudar o pessoal. Ó, eu vou liberar comer aí, que o Yuri falou que tá sentindo cheirinho. O pessoal da Encantar e Sabores mandou pra gente terrine. Esse aí é de tomate seco com pesto. Cara, é a base de creme cheese, é gostoso demais. Né? São terrines e antepastos gourmet produzidos artesanalmente, fresquinhos. Então, obrigado aí a galera, sigam lá Encantar e Sabores. E agora apresentar aí nosso convidado, o fera Lucas Rufino. Eu acompanhei aí o cara iniciando a trajetória dele, falei, tem que convidar ele para vir aqui contar, que a história dele é muito bacana. Ele é investidor e empresário, fundador da Simpla Invest, uma das maiores fintechs do mercado financeiro brasileiro, atuando de forma independente nas áreas de educação, research e consultoria. Hoje, suas redes sociais alcançam mais de 2 milhões de pessoas semanalmente com seus conteúdos, possuindo mais de 350 mil alunos e seus cursos online gratuitos e pagos. É isso aí. Bem-vindo, Ruf. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E vai ser legal compartilhar um pouquinho da minha história e também do que a gente vem fazendo aí na Simpla. Porra, bacana demais, cara. A gente vai puxar a Simpla aí, porque eu acho uma baita de iniciativa. Mas conta pra gente aí, inicia contando a sua trajetória. Você é de Ubá. Isso. E eu lembro que eu participei de uma, acho que foi uma palestra, alguma coisa, você contou o seu início. Sim. De trajetória, foi muito bacana. Conta pra gente aí. Legal, cara. Eu moro aqui em Juiz de Fora já tem cerca de 10 anos, né? Tive várias oportunidades aí para me mudar, para São Paulo principalmente, mas preferi continuar aqui. Primeiro porque o mercado financeiro está todo lá em São Paulo, né? E eu quero fazer algo diferente, eu quero trazer o mercado financeiro para cá, ao invés de ter que todo mundo ir para lá o tempo todo, né? E é aqui que está minha família, desde sempre. Eu sou de Ubá, né? Ubá fica a 100 quilômetros daqui, uma cidade aí de 115 mil habitantes.
E fui nascido lá, minha família inteira tá lá e agora aqui também, então acabei preferindo continuar aqui até hoje. Mas essa história em Ubá, cara, né, ela... Se eu for começar a contar desde o início, fica um pouco difícil, né? Mas eu sempre fui ali um menino de classe média, né? Fui ali, brincava na rua, ficava ali naquele cidade pequena, né? Aquele negócio. E nunca tive assim não tinha exatamente uma profissão que eu gostaria de seguir, mas eu era um cara muito já empreendedor, assim, desde novinho já, pô, tentei iniciativas de vender livros, que era o meu mundo ali na época, depois comecei a organizar festa, isso desde quando eu tinha uns 14 anos, assim, que era o meu novo mundo também, então, assim, desde o início eu tive essa pegada mais empreendedora. E assim, o ponto-chave de virada da minha vida, que não teve tantas mudanças assim, quando eu tinha 17 anos eu saí de casa para estudar engenharia, morei em Viçosa, estudei na UFV durante 1 ano e meio, e depois eu me mudei para Juiz de Fora, onde eu finalizei o meu curso de engenharia civil aqui em Juiz de Fora, na UFJF. E logo depois, pouco tempo depois que eu me mudei para cá, o principal ponto de virada na minha vida foi que meu pai veio a falecer e eu tinha 20 anos, ele tinha 45 anos, e foi um baque muito grande, né? Tanto para mim quanto para minha família, porque eu tinha 2 irmãos, tenho ainda, né? 2 irmãos que na época eram menores de idade, e a minha mãe ganhava um salário mínimo, então eu me vi ali numa situação que, mesmo sem querer, eu ainda não tinha uma renda, né? Eu tinha esses bicos, assim, esses negócios que eu fazia, principalmente com festas e tudo mais, mas nada muito relevante, e eu precisava me tornar o provedor da família ali, né? Fui obrigado a isso. E foi aí que começa a minha trajetória mesmo de empreendedor mais pesada, porque foi a alternativa que eu encontrei. Durante algum tempo eu trabalhei de Uber, essa foi a minha principal fonte de renda por pelo menos aí 1 ano. Logo quando, não sei se vocês lembram, mas logo quando o Uber veio aqui para Juiz de Fora, no primeiro dia liberado eu tava dirigindo. Porque foi logo, pouco tempo depois, pode olhar aí que foi 2016, se tiver essa informação em algum lugar. Porque foi logo depois que meu pai veio a falecer e eu buscando ali fontes de renda, buscando bicos. E aí vi, né, que tava vindo aqui pra minha cidade, falei, pô, beleza, encontrei agora algo que eu consigo fazer sem atrapalhar os meus estudos ou outras tentativas de negócio. Desde o início eu enxerguei ali a renda como Uber como algo temporário que serviria somente para me dar uma renda um pouquinho melhor ali para ajudar a minha família. Por outro lado, eu estava sempre buscando outras alternativas, né? E depois de cerca de 1 ano, eu comecei um negócio físico. Então eu entendi que eu precisava empreender. Eu não tinha ainda o conhecimento do mercado digital que hoje eu tenho, né? E fui para um lado de um negócio físico, né? Um comércio, uma loja de milkshakes lá na minha cidade natal, lá em Ubá. E esse negócio existe até hoje. Loja de milkshake. Esse negócio existe até hoje. Hoje tá por conta da minha mãe, né? Deixei lá por conta dela, tirei ela do emprego dela quando o negócio começou a dar certo e não foi, assim, pra mim não foi tão rápido, né? Porque quando você monta um negócio sem ter dinheiro pra bancar o negócio, eu fiz um endividamento ali de quase 2 anos pra conseguir botar esse negócio de pé, e uma lojinha pequena, né? E aí, mesmo assim, o negócio nos primeiros meses começou a dar prejuízo, começou a dar tudo errado e eu não tinha alternativa mais. Foi uma época que eu meio que parei um pouco com a minha faculdade, voltei para lá e foquei direto nisso. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre negócio, sobre marketing, sobre gestão e fui aplicando tudo que eu aprendi ali, até mesmo sobre marketing digital, né? Comecei a estudar sobre tráfego para fazer para negócio físico. E o negócio começou a dar certo. E aí começou a dar certo, foi aumentando a renda, já consegui dar uma renda muito melhor para minha família, e aí eu pude falar com a minha mãe, mãe, agora você pode largar esse emprego aí, vamos focar aqui nesse negócio comigo. E fui ensinando ela ali, o negócio foi funcionando, até que eu consegui realmente deixar meio que por conta dela para focar em outras coisas que eu gostava mais. O negócio físico ele tem muitos problemas, né? Pelo menos para minha ambição na época. Então eu comecei o negócio dos investimentos em si, do mercado financeiro. Eu tenho que voltar um pouco mais na história, porque foi logo quando eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19 anos ali, pouco antes do meu pai falecer, ele começou a me enviar muita informação sobre isso. Ele queria que eu estudasse sobre mercado financeiro, porque ele entendia que, ele estava ali, tinha a renda dele, mas nunca conseguia acumular patrimônio, nunca conseguia parar de trabalhar, ele vivia viajando, viajava, eu tive uma grande época da minha vida que eu encontrava com ele só de 2 em 2 semanas, assim, sabe, só no final de semana, então ele trabalhava muito e nunca tinha muito tempo para fazer as coisas, e ele via o mercado financeiro ali
como uma alternativa, talvez, dele sair daquilo. Mas ele não tinha tempo para estudar. Então ele começou a me enviar aquilo ali, ó, aproveita que você tá aí só querendo saber de festa, em algum momento você pega e começa a ler sobre isso. Não conseguia fazer ainda. Então, nessa época, eu já comecei a investir um pouquinho ali, mais para aprender mesmo ali, era R$300 por mês, R$400 por mês, o que sobrava eu conseguia investir e fui pegando gosto por esse assunto. Então, assim, pô, eu ficava lá na faculdade de engenharia, mas eu só queria saber de mercado financeiro. Eu ficava acompanhando as notícias ali, aprendendo mais, estudando mais. E, obviamente, depois veio esse baque, né? E quando veio esse baque, cara, teve uma situação, assim, muito marcante pra mim, porque, de verdade, eu acho que foi ali o enterro do meu pai, talvez tenha sido o momento de maior virada da minha vida. Porque naquele momento ali, eu não conseguia nem sentir uma tristeza tremenda como deveria sentir, como meus irmãos estavam sentindo, como minha mãe estava sentindo, porque na minha cabeça estava assim, como que eu vou arrumar dinheiro para esse pessoal agora? Só pensava em dinheiro, dinheiro, eu nem chorava, cara. Dinheiro. E isso foi meio que um trauma para mim, por outro lado, né? Hoje, quando a gente olha para minha vida, parece que foi a salvação. Porque logo naquele momento ali, eu coloquei na minha cabeça que eu ia virar milionário. E eu criei uma meta para isso. Né? Quem lembra aí, quem é mais antigo do canal, lembra que... 1 milhão com 30? É isso aí, o canal começou com o nome da meta, né? 1 milhão com 30. Por quê? Eu tinha 20 anos na época e eu falei assim, cara, eu vou ficar milionário, eu vou dar uma vida melhor para minha família, eu vou mudar a história da minha família, eu não quero ver isso aqui acontecendo outra vez. E aí eu coloquei essa meta, pessoal minha, escrevi essa meta em tudo quanto é tipo de lugar e tal, deixava escrito nos meus cadernos, depois eu fiz uma pulseirinha que eu usava, hoje eu tirei ela aqui, mas o pessoal lá da empresa usa muito ainda, muitos dos alunos usam também, porque eu ficava olhando para aquilo o dia todo e eu falei, cara, eu vou trabalhar todo dia até conseguir chegar nesse objetivo. E com o passar do tempo eu fui vendo, né, o quanto que não era tão fácil quanto eu imaginava, que eu ia chegar nessa meta, precisava, com o meu trabalho, né, de engenharia, se eu fosse esperar me formar para me tornar engenheiro, cara, dificilmente eu ia conseguir chegar lá. E já estudava muito sobre investimentos, eu entendi, tá, eu vou conseguir com os investimentos, eu entendi o caminho, fiz as contas ali e tal, dá para chegar, mas eu preciso também aumentar minha renda. Foi aí que surgiu essa ideia do negócio físico, eu tive outros negócios também, tive empresa de excursão de festa, fiz outros bicos assim, mas esse negócio físico realmente começou a bombar, aí começou a aumentar o meu patrimônio. E aí eu decidi que eu não, né, nessa jornada toda, eu já estava com a vida bem melhor, né, para minha família, financeiramente falando, a gente ainda estava um pouco abalado, mas eu coloquei na minha cabeça, tá, agora com esse conhecimento que eu tenho aqui, eu consigo transmitir esse conhecimento para outras pessoas e, quem sabe, transformar isso numa fonte de renda também. Teve um momento, assim, que eu realmente tive uma virada que eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Que foi quando um amigo meu, né, leu num livro e quis falar comigo. Ele falou assim, Rufino, você tá aí com vários negócios, eu não tinha muito foco, não. Eu tinha esse negócio físico, tentava esse negócio ainda de excursão, tentava outros negócios também. E aí ele... Tava tateando ali pra ver o que... tava vendo o que ia dar certo primeiro, mais ou menos assim, né? E mesmo quando o negócio físico deu certo, não era algo que me dava um tesão ali de trabalhar. Porra, tinha que ficar sábado, domingo, até 10 horas da noite, feriado, eram os momentos que mais vendia. Então tava preso lá naquele negócio, não me dava liberdade. E aí, aí veio ainda a história da minha filha, né? Aí surgiu a minha filha ainda, eu tinha 22 anos, quando a minha esposa ficou grávida. E aí, que na época nem era esposa, né? Mas ela ficou grávida. E eu percebi, cara, meu pai se foi jovem e eu sinto talvez um pouco de pressa para conquistar minhas coisas por conta disso, né? Pô, minha família inteira, eu sou o homem mais velho, cara. Eu tenho 27 anos, entendeu? Da minha linhagem. Então isso foi me dando uma ansiedade de crescer e eu vi, cara, agora eu sou pai e se eu não fizer alguma coisa aqui para conquistar minha liberdade mais rápido, não vou ver minha filha crescer, né? E eu vou sentir talvez o que eu sentia com meu pai ali, né? Minha filha vai sentir, pô, não consigo ver meu pai e tudo. E aí eu comecei a pensar em alternativas de negócios que poderiam ainda me dar uma liberdade um pouco maior para poder acompanhar o crescimento dela. Foi aí que eu falei, tá, agora eu vou começar a compartilhar esse conhecimento na internet. E aí surgiu inicialmente a 1 milhão com 30, que acabou se tornando a Simpla Invest aí. Que inclusive a gente completou 5 anos de existência, foi no mês passado, a gente fez uma festa aí pro pessoal, foi bem legal. 5 anos já, velho. Mas aí 5 anos somando tudo. 5 anos desde o momento em que eu decidi criar um Instagram e um canal no YouTube.
Foi um dia que eu tava estudando, lá em casa, assim, estudando para uma prova de engenharia civil. Né? Era uma prova da matéria de estradas, era um negócio que eu não gostava de jeito nenhum. E aí eu lembro direitinho, assim, que eu já tinha tomado pau naquele negócio, porque eu tava, né, tava focado só nos meus negócios, só em fazer dinheiro. Eu tava levando a faculdade, assim, já nessa época, sem me importar muito. E aí, estudando pra prova ali de última hora, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei com ele, cara, pensei aqui, vou criar um canal no YouTube, e eu tenho até esse print, ele pega e fala comigo assim, cara, vai estudar, sai dessa. Eu falei assim, não, cara, vou estudar pra ficar construindo estrada, isso não é pra mim, não. Eu vou fazer um negócio melhor aqui. Montei o canal e desde então eu não parei de produzir conteúdo. Então já são 5 anos nessa jornada aí, e hoje, né, a empresa, ela já tem aí quase 50 colaboradores. Acho que a gente passou de 50 esse mês aí, porque a gente contratou bastante gente. 50 colaboradores fixos. Chegou a hora que já começa a perder a conta. Não. Chega uma hora que a gente chega lá na empresa, esses dias eu cheguei lá e olhei assim, cara, quem que é esse cara aí, né? Eu perguntei ali, o cara, esse aí é o Luiz, que a gente contratou, não sei o que. Eu falei, tá, e tal. Aí que eu fui conhecer o cara. O negócio já tá crescendo bastante nesse ponto. Tem época de lançamentos, por exemplo, que a gente até precisa inflar a equipe de suporte, chega a mais de 100 pessoas. E a gente está aí, né, com mais de 11 mil clientes ativos, com esses 50 colaboradores e atingindo cada vez mais pessoas aí, ajudando as pessoas a investirem melhor, né, para sair um pouco do mercado tradicional ali, do mercado financeiro tradicional, que está só preocupado com taxas e taxas e taxas, ganhar dinheiro em cima do cliente, e a gente ensina as pessoas e ajuda as pessoas a saírem um pouco disso, buscar melhor uma rentabilidade maior, com segurança, para conquistar a sua liberdade financeira mais rápido. Essa que é um dos propósitos aí da Simpla Invest. Você falou que um amigo te falou sobre um livro, era livro de investimento? Cara, eu não vou lembrar exatamente esse livro, mas era um livro talvez seja mais motivacional, assim, no sentido de que esse livro tinha uma frase lá em algum momento que a pessoa perguntava o seguinte, se você já fosse bilionário, não precisasse trabalhar mais, o que você faria? E quando ele me fez essa pergunta, eu pensei, eu falei, cara, com toda certeza seria ajudar as pessoas a investirem melhor, como eu mudei minha vida. E aí eu percebi que se eu não precisasse de dinheiro de maneira nenhuma mais, e assim, quando fala, o legal dessa pergunta é esse, né? Se eu fosse bilionário, não vai faltar mais dinheiro para você, o que você faria? Eu percebi que eu faria isso de graça. Então, eu falei, cara, então esse deve ser o caminho. Se isso me der dinheiro ou não, depois a gente vê, não importa. Mas pelo menos eu vou estar na direção certa. E depois, se não der certo isso aqui, pelo menos eu vou estar indo para o caminho de uma profissão ou de um negócio que eu já gosto mais do que a engenharia que eu estava ali, ou o próprio comércio que eu comecei a ganhar mais dinheiro, sabe? Então isso também foi um ponto de virada na minha vida que me fez decidir que era esse o caminho. Ainda não foi a época que eu decidi começar a produzir conteúdo, mas foi o primeiro direcionamento para esse lado. Entendi. Pô, muito massa. Esses dias um amigo meu me perguntou sobre, aí falando, né, dos assuntos livro, educação financeira e tal. Me indica um livro aí. Ele jogou aberto. Eu falei, a primeira coisa do mundo é pai rico, pai pobre, velho. Pra mim, assim, é uma base, né, que a galera começa a ter ali a noção de ativo, passivo, o pessoal que, né, quer comprar carro, quer isso e aquilo, achando que tá, de alguma forma, fazendo um investimento. Na verdade, ele tá tendo mais passivo, gerando gasto, enfim. E além da virada de chave que deu ali pra você, do seu pai te mandando as coisas, teve alguma outra coisa que você falou assim, cara, eu preciso estudar mais sobre educação financeira, investimentos, ou foi exatamente essa sementinha que ele plantou, né? Sim, eu sempre fui um cara que pensava no dinheiro, assim. Então não foi simplesmente, eu nunca pensei em dinheiro e do nada comecei. Que é isso aí? Ó, chegou aí, ao vivaço, presentinho da Novos aí pra você. Obrigado. Valeu. 30 anos. Comemorativo, 30 anos. Boa. Então, cara, assim, eu sempre me importei muito com dinheiro, assim, sabe? Nunca foi um tabu pra mim, pra minha família, né? Então, isso já me deu uma importância maior sobre o dinheiro. Por outro lado, eu vivi vendo os meus pais brigando pelo dinheiro, brigando por causa do dinheiro. O dinheiro nunca dá certo, nunca vai fechar, sempre tá apertado, não dá pra fazer as coisas que a gente queria.
Como a maioria dos brasileiros, eu acho que deve viver assim, né? Ó, nem todos os pais falam sobre isso com os filhos, mas eu sempre fui muito presente. Então, era o tempo todo eles reclamando que tinha pouco dinheiro, que não podia comprar as coisas e tal. Então, isso foi me mostrando assim, cara, então eu preciso ter dinheiro para parar com isso. Comigo isso não vai acontecer. Então, educação financeira, eu não me lembro assim, quando eu comecei a estudar, sabe? Isso sempre fez parte da minha vida. Sobre os investimentos mesmo, que eu comecei ali nessa época, com uns 18 para 19 anos. 18 anos eu comecei a estudar sobre isso e comecei já a investir ali, né? E tudo mais. Mas eu acredito, né, que quando eu comecei a entender sobre esse mercado, eu fui buscar também, né, pessoas de sucesso nessa área. E eu percebi que, de uma forma ou de outra, a Bolsa de Valores, ela é um lugar onde as pessoas mais ricas estão. Seja porque o cara é um investidor, como o Warren Buffett, de todos os outros aí, ou o cara construiu uma empresa tão grande que ela está na Bolsa de Valores. Então, se eu queria estar entre aqueles caras, eu precisava primeiro entender sobre a Bolsa de Valores. Para mim, era o primeiro passo ali para ficar rico. Eu não pensava assim, eu tenho que montar um negócio. Não, nem pensava nessa ideia ainda. Eu pensava que Bolsa de Valores era onde eu iria ficar rico. Comecei a estudar sobre isso. E aí eu percebi que a Bolsa de Valores por si só, ela não consegue deixar ninguém rico. Por quê? Porque, né, se você tem 0 e multiplica por 1.000, por 10.000, por 100.000, continua sendo 0. Então, qualquer valor ali, se você for investir um único valor pequeno e deixar investido, isso nunca vai mudar. Você precisa de ter uma fonte de renda para ir alimentando aquilo ali e fazer a bola de neve dos juros compostos funcionar a seu favor, né? Então, assim, tá, beleza. Se você investir pouco, você vai ficar milionário? Vai também. Se você investir todos os meses um pouquinho, pode ser que você vai ficar milionário. Que seja 200, 300, 400 reais por mês. Dá para chegar lá. Agora, vai chegar lá com muito tempo. Só que eu tinha a meta de fazer isso em 10 anos. Então eu percebi, tá, eu vou começar a investir, eu já sei que eu vou chegar lá, já garanti que eu vou chegar lá. Depois disso, eu vou tentar aumentar essa renda cada vez mais, melhorar a minha metodologia de investimentos para acelerar o processo. Então, cada vez mais que eu comecei a investir, aí depois eu consegui investir mais 500 por mês, depois foi 1.000 por mês, depois foi 2.000 por mês, e aí que eu cheguei no primeiro milhão. Eu cheguei no primeiro milhão com 24 anos. Foram 4 anos depois da morte do meu pai, né? E 6 anos antes da meta. mas o principal foi esse, assim, se eu não tivesse começado lá atrás, se eu não tivesse despertado por isso, colocado uma meta, seguido uma direção, eu provavelmente não teria chegado até hoje, né? Isso aí foi essencial. Pô, legal. Bom, então o investimento ele não vai fazer você ficar rico, ele vai potencializar onde você pode chegar. Ele potencializa e também te ajuda a diminuir seus riscos. Em que sentido? Vocês são empresários também. E a renda de vocês provavelmente vem da empresa de vocês, das empresas de vocês. Se hoje acontecer alguma coisa com você, ou com a empresa e ela quebrar, de alguma forma, a gente espera que isso não aconteça, mas se acontecer, você provavelmente vai perder toda a sua renda, talvez você fique até endividado, né? Dependendo do jeito que a empresa quebrar. Quando você começa a pegar parte do que você ganha hoje com a sua empresa, que é de onde vai vir a maior parte do seu dinheiro, mas você começa a pegar 10% do que você ganha, 20% do que você ganha e coloca no mercado financeiro, você está pegando parte desse dinheiro e construindo um patrimônio sólido que não depende mais de você, não depende mais da sua empresa. São empresas muito maiores do que a nossa. São empresas multibilionárias. Estou falando que você pode investir na Apple, você pode investir na Meta, no Google, do YouTube, você pode investir no Itaú, no Bradesco, na Ambev. São as maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, essas empresas são muito mais difíceis de quebrar. E muita gente acha que mercado financeiro é risco, é volatilidade, é trade. Cara, não é assim que eu penso. Mercado financeiro é para você ter mais tranquilidade na sua vida. Quanto mais dinheiro você tem no mercado financeiro bem investido, se você seguir uma metodologia assim de longo prazo, como a que a gente ensina, você vai estar ficando cada vez mais tranquilo, porque cada vez mais a sua renda começa a vir dos investimentos da renda passiva do que necessariamente do seu trabalho. E isso não significa que você vai parar de trabalhar. Porque, por exemplo, hoje eu faço um negócio que eu amo, cara. Então, assim, eu tenho vontade de trabalhar, igual eu falei com vocês. Hoje eu fiquei o dia inteiro gravando, fazendo reunião. Isso eu tô a semana inteira, na verdade, porque na semana que vem eu vou tirar umas férias, né? Mas, então essa semana inteira eu tô trabalhando, mas é algo que eu realmente gosto. E é óbvio que eu poderia pegar e falar assim, cara, olha só o dinheiro que eu já tenho na conta, eu não preciso mais trabalhar, vou ficar tranquilo agora. Mas eu gosto tanto, quando você faz algo que você gosta, que é óbvio que você está querendo mais resultado, querendo mais grana também, querendo mudar a vida de mais pessoas, só que isso deixa de ser o principal. Você começa a entender que
Cara, na pior das hipóteses, agora eu já tenho uma outra alternativa aqui, que é só ficar tranquilo e minha família tá tranquila também. A gente vai continuar ambicioso, vai continuar crescendo mais, mas cada vez mais você vai tendo essa segurança. Então, acho que o mercado financeiro serve mais para isso do que as pessoas pensam. E por que o Faz pessoal sentido? pensa que o mercado financeiro é essa roleta russa? Eu acho que na verdade, Muita eu gente sei. vendendo Exato, sonho exato, louco, é. facilidade, Isso, né, cara? eu ia falar que era assim, por causa de mídia e tudo mais, mas tem algo por trás disso, que é justamente os interesses dos grandes bancos, das corretoras, são talvez as maiores instituições do mundo. No Brasil, são literalmente as instituições mais lucrativas do Brasil, né, os bancos. E o mercado financeiro em si, os bancos, né, ou as corretoras, eles não querem que você compre uma ação e deixe lá rendendo. Eles não ganham dinheiro nenhum com isso. O que eles querem fazer? Eles querem que você movimente, eles querem que você faça operações com derivativos, eles querem que vocês entrem em COIs, em estruturas, em fundos de investimento caros. Então, eles precisam fomentar esse mercado, dizendo que você precisa comprar e vender, e quando a bolsa sobe, fala que é o momento de explodir, quando a bolsa cai, é o momento de falir. Fica fazendo esse tipo de notícia chamativa para conseguir vender essa ideia. E, infelizmente, o investidor iniciante ele vai tentar fazer isso e ele vai perder dinheiro. O banco está ganhando dinheiro, quem que está perdendo esse dinheiro? Sim. É um investidor pequeno, não é um dos grandes. Não são os institucionais, é um investidor pequeno. Então, é justamente isso. A ideia, e grande parte do que a gente faz na Simpla Invest é isso, é a gente mostrar que existe uma forma melhor de você investir. Que a gente para de dar esse lucro para os bancos, para as corretoras, para os grandes fundos e começa a colocar esse lucro no nosso bolso. E para colocar esse lucro no nosso bolso não tem tanto segredo. É realmente você fazer boas escolhas e deixar o tempo trabalhar a seu favor. E você já pincelou isso aqui, né? Mas eu acho que existe também um pouco um mito aí de que só quem tem muito dinheiro pode investir. Né? Acredito que nos seus conteúdos você bate em cima disso também, de que qualquer pessoa pode, né, investir, que é o que você falou, às vezes começando com um pouquinho ali e fazendo um planejamento. Né? Então é dessa forma mesmo, né? Deixa como uma dica para a galera que está começando. Com certeza, né? cara. Sempre existe essa discussão, né? Dá para ficar rico investindo pouco dinheiro? E assim, a grande questão é essa. O que é o ficar rico? Por quê? Ficar rico é ter vários milhões de reais? Pode ser uma visão. Agora, quando você fala para uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo, talvez, ou 2 salários, ela ganha um salário. Se você fala com ela assim, e se eu te der um salário extra por mês? Melhora a sua vida? Uma pessoa que não tem perspectiva, às vezes, de ter um duplo salário, né? 2, 3 salários, esse crescimento profissional. Que a gente que tem mais acesso à informação, a gente consegue ver esse crescimento profissional, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, uma pessoa dessa, se você conseguisse dar um segundo salário para ela, ou antecipar a aposentadoria dela, já não seria legal? Já não seria uma riqueza maior? E para você fazer isso, ela vai precisar o quê? De talvez acumular ali uns 150 mil reais, hoje, nas taxas de juros atuais, 150 mil reais. Então já não precisa do 1 milhão. Esse é o primeiro ponto. Para ela se sentir rica, mais rica, ou ter uma vida melhor. Com 150 mil reais, cara, eu não vou saber, né? Só você fazer as contas aí de juros compostos, mas assim, provavelmente você vai investir ali por uns 15 anos um valor irrisório perto do que realmente é esse valor final. Ela vai investir, por exemplo, que seja 100 reais, 200 reais, que ela consegue talvez numa renda extra, sabe? Não é reduzir mais o padrão de vida dela, não é esse negócio de ficar, vamos economizar mais e tal, não. Eu sou totalmente contra isso. Coisas que gosta, né? Eu sou totalmente contra isso, cara. Então, assim, a pessoa tá lá, ela já tá com a vida apertada, beleza. Aí você pode falar, mas ela vai, mesmo que ela tenha 200 reais, 300 reais, ela vai preferir gastar. Esse que é o problema. Esse que é o problema. A pessoa conseguir entender que investir um pouco ali, que seja 100 reais, 10% que ela ganha, já vai fazer uma diferença gritante no futuro dela, no futuro ali de 10, 15 anos que seja. Quanto mais ela vai conseguindo acumular, mais ela vai vendo aquela renda extra entrando, que só vem dos juros compostos, né? E não do próprio trabalho. Então ela vai ficando mais livre, ela vai ficando mais rica. A riqueza, na minha visão, não é um lugar que você chega e acabou. É um estado que está sempre se modificando. Você vai ficando mais rico ou menos rico, mais livre ou menos livre. Para mim, a riqueza está muito mais atrelada à liberdade do que ao dinheiro. E a liberdade, muitas vezes, é psicológica. Depende muito da situação em que você quer estar, da situação econômica que você se sente bem. Não existe simplesmente, é claro, né? O pessoal pode falar, agora que você já tem milhões aí, você pode falar isso, mas
a verdade é essa. A verdade é essa. A felicidade é muito mais psicológica do que com o dinheiro que você tem. Existe um momento da sua vida que, se você ganha muito pouco, dificilmente você vai sentir essa felicidade plena. E tem vários estudos que mostram isso. Existe um valor mínimo para você garantir ali suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de saúde, que você precisa para realmente sobreviver. A partir de certo ponto, você vai aumentando essa renda, você vai ficando cada vez mais feliz, a sua percepção de felicidade pelo menos vai melhorando, você vai ficando mais livre, você vai tendo um tempo livre maior, mas chega um ponto que isso se torna muito mais psicológico do que necessariamente o dinheiro que você tem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a riqueza é algo que a gente vai conquistando aos poucos, você investir que seja pouco dinheiro vai te deixar cada vez mais rico. Cada mês que você está investindo mais, você está ficando mais rico. Pode ser difícil você perceber isso no curto prazo, mas quando a gente faz uma expectativa de longo prazo, utilizando ali os juros compostos, a gente entende que em pouco tempo essa pessoa já vai ter uma liberdade muito maior, que talvez ela fique esperando que o governo vai ajudar ela daqui 45 anos quando ela se aposentar. Se ela não começar a fazer isso agora, isso nunca vai acontecer. Então, talvez seja a melhor alternativa para qualquer pessoa conquistar essa liberdade, conquistar uma aposentadoria antecipada. Se ela vai chegar nos milhões ou não, aí já é outra história, porque tem um degrau além para você chegar nesse tipo de patamar. Cara, eu senti isso na pele. A gente tava numa dinâmica lá na Novos, eu falei assim, pô, eu só queria sair daqui e andar a cavalo. Eu não podia fazer, pô, porque eu tinha que estar lá. É isso mesmo, senti isso na pele. E eu sempre falo assim, até um outro assunto, depois eu quero entrar com você na parte de saúde, tanto na parte de saúde quanto na parte de financeira, né, de educação financeira, as pessoas têm uma séria dificuldade em tentar enxergar o longo prazo, cara. Sim. Porque as pessoas têm aquilo na cabeça do tipo, eu quero aproveitar hoje, vou ficar guardando dinheiro, não sei se eu vou estar vivo amanhã, e eu vou deixar de comer um negócio, sabe? Essas coisas. Então, eu acho que à medida que a gente consegue colocar na cabeça das pessoas que pensar no longo prazo é importante, eu acho que começa a mudar uma chavinha, sabe? Um período eu fiz até um trabalho com alunos de escolas públicas, do ensino médio, e o principal objetivo foi esse, cara, colocar na cabeça da molecada que assim, cara, começa agora com essa mentalidade. Talvez, o pessoal às vezes nem trabalha ainda, não tem uma renda, mas na hora que tiver, ele vai pegar ali uma beiradinha, 10% que seja, e começar, né, a guardar, a investir, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, essa mentalidade. Cara, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você acha que foi seu diferencial, né? Por que você conquistou esse sucesso? Cara, eu falei entre aspas assim, nesse sucesso, que às vezes parece que é muita coisa, assim, mas realmente foi a capacidade de continuar fazendo as mesmas coisas, tendo um objetivo final por muito tempo. Porque desde o início, como eu falei, eu coloquei lá a meta pensando em 10 anos, que pode parecer um prazo curto, mas para mim era muito longo, era um menino de 20 anos. Então, eu mirei nos 10 anos. Eu não mirei que eu quero ficar milionário no mês que vem, eu quero ficar milionário esse ano. Foram 10 anos. E todos os dias eu pensava naquilo e trabalhava para chegar naquele lugar. Não foi algo assim, é óbvio que eu curtia também e tal, mas naquele momento específico que eu estava com a renda muito baixa, eu nem conseguia curtir. Porque eu queria trabalhar mais, eu queria... Se eu estava perdendo tempo com alguma coisa, relaxando, não me deixava relaxar. Não existe isso. Eu tenho que estudar mais, sangue eu no tenho olho, que trabalhar mais. E com todos os outros negócios que eu tive, foi isso que me moveu, né? Essa ideia de, cara, eu sei onde eu vou chegar e eu preciso trabalhar todos os dias. E isso, quando você traz para outras áreas da sua vida, acaba funcionando da mesma maneira. Como, por exemplo, a área da saúde, né? Eu sempre treinei a minha vida inteira, né? Eu gosto de academia, sempre treinei minha vida inteira. Eu tive momentos em que eu estava treinando, sei lá, 3, 4, 5 vezes na semana, e mais recentemente estou numa fase que eu já estou há 2 anos treinando praticamente todos os dias, descansando muito pouco. Porque eu entendi onde eu queria chegar e eu falei, agora eu quero conquistar sucesso nessa área também, que era algo que eu tinha deixado de lado. Assim como para você melhorar o seu casamento, melhorar o seu relacionamento. Às vezes eu entendia também que tinha muitas coisas erradas no meu relacionamento. E por que não? Por que pensar só no sucesso financeiro se eu não poderia ter sucesso em outras áreas da vida também? E aí eu comecei a estudar sobre isso. O que eu estou fazendo de errado? O que eu poderia melhorar para minha esposa para que a nossa vida seja melhor?
Porque é um saco você estar brigando ou sabendo que não está no melhor relacionamento com uma pessoa que você espera viver a vida inteira. Então, eu falei, cara, agora eu tenho que resolver esse problema também. E como que eu vou fazer isso? Tá, beleza. É dia após dia, fazendo alguma coisinha a mais, fazendo ali dando um elogio diferente, Uma atenção, e falando, dando uma atenção. São coisas que, se você pensar no curto prazo, parece que não vai fazer diferença, né? Mas que quando você pensa nesse longo prazo, consegue enxergar lá na frente e começa a trabalhar todos os dias pensando naquilo, você vai provavelmente ter um resultado muito melhor. Essa ideia de que o longo prazo, realmente, cara, assim, já que você falou, né, desse longo prazo aí nas escolas lá que você fez, eu faço alguns trabalhos, por exemplo, com a minha filha em relação a isso, né? Então, eu comecei a mostrar pra ela, por exemplo, vamos plantar essa plantinha aqui, e todo dia ela ficava ansiosa pro negócio crescer. Eu falei assim, calma, não é assim. Então, eu já começo a mostrar pra ela, ali, né? eu começo a mostrar pra ela já algumas situações assim, só pra ela ter mais essa paciência. E pra criança é muito mais difícil. O tempo ali de pensamento da criança é muito mais curto. Você ficar estudando com ela por 5 minutos ou 10 minutos é uma dificuldade tremenda. É coisa que às vezes a gente pensa que nem passou tempo ainda e ela já tá bom, já acabei, agora eu quero outra brincadeira, né? Doido pra correr, sai pra correr. E a todo momento eu tô ali. Eu comecei a ensinar ela a ler recentemente e eu tô estudando com ela todos os dias também. Legal. Né? Eu comecei lá a ensinar ela e tal. Aí, mais uma vez, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer do melhor jeito possível. Eu queria ensinar ela porque ela viu uma amiguinha lendo na idade dela. Ela não tá na idade ainda necessariamente de aprender a ler, ela tem 4 anos. Mas a gente viu uma menina dessa idade aprendendo, ela falou assim, essa menina já lê e tal. Ela mesma falou. E aí a Marcela falou, né, minha esposa, vamos ensinar ela? Eu falei, tá, mas calma aí, eu vou aprender como ensina. E aí eu fui estudar sobre o ensino de alfabetização infantil. Obviamente eu não estudei sobre isso, eu vi alguns vídeos ali, uma série de vídeos no YouTube, eu falei, tá, eu acho que eu já entendi mais ou menos a pegada da metodologia que funciona melhor e vou começar todos os dias a sentar com ela. Então, tem dia que ela chega, ela não consegue ficar 2 minutos. Eu falo com ela, vamos estudar aqui, vamos falar essas palavras aqui agora? E ela já não quer de jeito nenhum. Tem outros dias que ela mesma fala, papai, a gente não estudou hoje ainda. Então ela está começando a entender essa importância de fazer a mesma coisa todos os dias para chegar no objetivo. É um pouco do que eu tento passar para ela já desde criança. Legal. E ela já tem uma carteira lá que você investe para ela. Investe pra ela, exatamente. Pra ela, desde já. É isso Muito aí. bom, muito bom. Eu soltei um corte no meu Instagram esses dias de um episódio aqui, que eu falo sobre a importância dos pais incentivarem os filhos a praticar esporte, cuidar da saúde. Legal. E o lance do investimento é a mesma coisa, Sim. velho. Então, assim, se você não consegue investir pra você, pro adulto, investe pro seu filho. Começa desde já, né? É isso aí. Na hora que ele tiver lá, seus, sei lá, 18, 20 anos, ele já Pagar ter ali, carteira, né? Pagar a carteira. começar a pagar os negócios pra ele. Falando isso sobre investir para os filhos, né? Quando ela completou 1 ano de idade, eu abri uma conta na corretora no nome dela e comecei a investir. Por que 1 ano? Porque para abrir conta na corretora você precisa já ter um documento com foto. E é só nessa idade que dá para fazer lá a identidade. Mas comecei a investir ali e é assim, R$500 por mês e tal. E a ideia ali, óbvio que ela não consegue entender sobre isso ainda e eu nem fico falando sobre dinheiro ainda com ela. Não tá na hora. Mas eu já vou fazendo aquilo ali para que, em algum momento, quando ela já estiver mais interessada sobre isso, eu consiga mostrar para ela e explicar a ideia do investimento. Né? Mais como uma educação financeira mesmo. Você quer, imaginando aqui já quando ela tiver com essa idade aí, 12, 13, 14, 15 anos, já entendendo um pouco mais, querendo sair, querendo comprar alguma coisinha, assim, beleza, ao invés de você simplesmente dar o dinheiro para ela, uma boa ideia pode ser você mostrar que acumulou aquele patrimônio para ela e que ele está se multiplicando, que ele gera dividendos todos os meses, que já vai estar um patrimônio muito maior, ele gera dividendos todos os meses e ela pode tirar um pouco desse dividendo para gastar, ao invés de simplesmente dar uma mesada que o pessoal faz. Né? E aí ela vai entender, eu posso utilizar, eu tenho esse dinheiro aqui, mas se eu ultrapassar muito, isso aqui vai acabar um dia. Ou então, é melhor eu gastar só uma parte para que outra parte eu continue multiplicando e crescendo para ganhar cada vez mais. É óbvio que eu estou falando aqui de uma coisa que eu não tive a experiência prática disso ainda, é só uma ideia. Mas eu penso e tenho algumas ideias assim que eu acho que podem funcionar bem nessa época, entendeu? Entendi. A ideia de eu estar investindo para ela não é só simplesmente para ela ter o dinheiro dela, mas também muito dessa parte educacional. Eu vou fazer a minha parte, depois obviamente ela pode colocar tudo a perder,
ou ela vai conseguir aproveitar isso para realmente construir a vida dela do jeito que ela quiser. Dificilmente, porque vocês estão... Ela vai crescer num ambiente que respira isso. Então, assim, a chance de desandar é muito pequena, cara. Exatamente. Eu sei que você tá com a pauta aí, mas não, eu acho que surgiu aquela hora que a gente tava falando aqui, não, vamos conversar isso só na hora, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui. Minha esposa tá até aqui, né? Até bom falar que a gente já tá... Esse assunto, esse foi legal. O Rufino falou, vai, puxa que eu vou convencer vocês. Então já vamos levantar aqui pra ele cortar. A gente tava falando um pouquinho antes, né? Qual câmera que eu olho? Esse aqui que eu cheguei aqui, isso aqui. A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de quando um casal fala que, pô, vamos ter filho. Legal, vamos escolher, mas quando que a gente tem que ter aquela grana ali pra decidir, não, agora já tá tranquilo pra gente ter filho. Eu cheguei na conclusão que esse número nunca vai existir. Né? Em 2 dias de conversa com ela, a gente já viu que isso não vai existir. O que você diz? Eu tenho esse mesmo pensamento também de, pô, o molequinho nasceu lá, já bota uma graninha pra ele com 18 anos. Ele já seguir, né, alguma coisa. Mas o que você pensa? Poxa, vamos fazer um colchão financeiro pra poder ter o filho? Ou não, porra, vamos, porque na hora que vai entrar na roda ali, você vai pegar o jeito. O que você pensa disso? Como diz o Tugão que teve aqui do Mr. Tugs no último episódio, ele fala, quando a água bate na bunda, o sapo aprende a nadar. Então, tem jeito, bota um estímulo. As maiores viradas da minha vida foram em mudanças drásticas assim. A verdade, cara, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas quando eu tive a Isis, eu não queria ter filho, então não foi planejado. Esse é o primeiro ponto. E na época, eu pensava justamente assim. Eu falava, cara, eu ainda estou no início da minha vida financeira e tal, eu não deveria ter filho agora. Seria muito melhor, já multimilionária, aí sim eu começo a pensar em ter filho. Mas a verdade é que depois que ela nasceu, eu percebi o quanto eu estava errado. Primeiro, porque existem coisas muito mais importantes que o dinheiro, que a gente só percebe depois que a gente vivencia. E o nascimento de um filho é uma dessas coisas. A gente realmente se transforma e muda completamente a sua vida. Antes de você ter filho, você está sempre pensando em si mesmo. E é por isso que todo mundo pensa assim. O pensamento de vocês assim, é o normal. Hoje em dia virou normal. Vou esperar eu ficar mais velho para ter filho, vou esperar ter mais dinheiro para ter filho, ou vou esperar qualquer coisa que seja. Só que a grande questão é que não é simplesmente sobre você. Não é você ter filho. Cara, é uma vida nova que você está colocando no mundo. E quando você entende isso e você começa a pegar ela no colo, o homem é mais quando pega no colo mesmo. A mulher, desde que quando está na barriga, já começa a sentir. Mas depois que você pega no colo, você começa a entender que essa pessoa, esse serzinho ali, vai depender de você por grande parte da sua vida e vai te amar incondicionalmente, assim como você vai amar. Você começa a entender que, cara, é para isso que a gente está aqui. Por que eu vou querer mais dinheiro? Entendeu? O dinheiro por si só não vai fazer diferença nenhuma. Você vai comprar uns relógios mais legais, um carro mais legal, fazer umas viagens mais legais. Cara, depois, no final da vida, isso aí não vai fazer diferença nenhuma para você. Você pode procurar, conversa com pessoas mais velhas que tiveram filhos e dificilmente ela vai falar, eu me arrependi de ter filho. Dificilmente. Podem ter raras exceções que tiveram problemas com a família, mas dificilmente isso vai acontecer. Agora, tem muita gente falando que se arrepende de ter ficado pouco tempo com os filhos, ou de não ter tido filhos, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu penso. Eu acho que depois que você tem filho, você começa realmente a pensar mais em uma outra pessoa do que em si mesmo. E quando você faz isso, você começa a evoluir mais também. Acaba que uma coisa puxa a outra. Porque agora, eu não estou querendo dinheiro só para mim, só para ter um carro mais legal, só para ter uma viagem, fazer uma viagem mais legal. Eu estou fazendo isso por ela, ou por elas, ou pela minha família. E isso, para mim, sempre foi um motivador 1000 vezes maior. O grande problema é que quando eu falo isso, muita gente fala assim, esse cara tá viajando, esse cara ele fala isso só porque ele já tem dinheiro e aí tudo bem, mas cara, eu não tinha dinheiro quando eu tive filho, né? Eu ainda tava lá numa situação de tentar sair daquela vida que eu tava. Então assim, hoje eu percebo isso, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tanto é que eu tive outra agora, já planejado, e eu insisti, não, a gente precisa fazer mais e tal, porque é um negócio realmente de outro mundo, assim, sinceramente. Então, falando aí sobre quando vai ter dinheiro e tal, não existe, cara. E aí, assim, agora pensando só racionalmente, esquece o emocional. Vamos pensar, porque esse é um pensamento meio egoísta, assim, eu quero ter quando eu tiver mais dinheiro para eu ficar mais confortável. Você está pensando em você não está pensando na criança ali, que vai ter o pai próximo dela, mais jovem, por mais tempo, entendeu? Você está pensando só em você.
Mas ainda assim, vamos pensar só em você, só no racional, como sendo um petzinho que você está comprando ali, né? Que é mais ou menos como as pessoas pensam hoje. Qual que é o gasto que uma criança tem? Não é tão alto quanto as pessoas imaginam. Entendeu? Mas é caro sim. Eu vi uma notícia que fala que os filhos até os 18 anos gastam 2 milhões de reais. Vocês já viram os negócios assim? Tem isso, tem isso. Mas a verdade, cara, é que você vê aí várias famílias que não são ricas e que conseguem criar os seus filhos e que pode perguntar à mãe, da família, que é a maior alegria dela. Então, o dinheiro em si, pra criança, cara, isso não faz tanta diferença assim, tirando, claro, a linha da miséria, pobreza. Mas ainda assim, até nessa linha da miséria, da pobreza, você não pode chegar pra pessoa e falar assim, não tenha filhos. Eu já vi uns papos assim na internet também. Pessoa que é pobre não pode ter filho porque vai levar uma pessoa pro mundo que não vai conseguir cuidar. Cara, não tem nada disso. É algo muito além disso. É um amor maior que você vai ter ali por uma pessoa, entendeu? Então, não tem isso de grana, não. Fralda, às vezes você pega quando você realmente está com dificuldade, você consegue ainda, outras pessoas ajudando, né? Um jeito você dá. Sendo que pessoas mais qualificadas aqui, como nós, né, que já estão, já têm acesso mais a conhecimento, a negócio e tudo mais, cara, é fichinha. Isso aí não é nada. Nada comparado dos problemas que a gente tem na nossa empresa. Verdade. Cara, eu acho que se a Monique assistir essa parada aí vai dar B.O. Tudo. Faz uma edição, um episódio só pra ela. Bom demais, cara. Tem um Dieguinho correndo aí, ué. Já pensou? Acordando 4h30 da manhã. Terminando o corredor. Cara, voltando à parte aí dos investimentos, quem que você lá atrás acompanhava mais, ainda acompanha, ou pessoas assim que te inspiraram no mercado? Cara, em relação a investimentos, eu busquei mais esses autores mesmo, assim, grandes investidores, sabe? Por exemplo, o próprio Warren Buffett, Peter Lynch, John Bogle também. Eu tenho uma grande parte das coisas que eu faço no Simpla Club para simplificar, e John Bogle que traz isso da maneira mais simples possível, né? O nome é por causa disso? De simplificar? É de simplificar, é de ser simples. Maneiro. De ser simples. Então, o Simpla, na verdade, é simples em Esperanto, né? Que é a língua universal. Bacana. Então, é ser simples para todo mundo conseguir utilizar. Essa é a ideia do Simpla. E aí, cara, o John Bogle, por exemplo, né, trazendo essa ideia, ele foi o cara que defendeu que quanto menos a gente mexe na nossa carteira, e quanto menos custos a gente tem para fazer os nossos investimentos, mais próximo da média a gente investe, mais dinheiro realmente a gente vai ganhar. Assim, não vou me aprofundar aqui, mas resumindo essa ideia, né, é como eu penso também aqui na hora de fazer todos os produtos da Simpla Invest, né? Seja os educacionais, seja a plataforma de recomendações ou mesmo as consultorias. A gente tem que simplificar a vida do cliente e eliminar o máximo possível dos custos. Fazendo isso, provavelmente ele vai ter um resultado melhor e com mais tranquilidade, porque os investimentos eles têm que te trazer tranquilidade, não dor de cabeça. Se você fica querendo todo dia entrar no mercado, ver o que está acontecendo e gastando energia com isso, você está deixando de curtir sua vida, você está tendo mais estresse, mais dor de cabeça e está deixando de focar no seu trabalho, que é aquilo que realmente você tem mais força para agir. Tá deixando de fazer o que vai trazer mais grana, né, cara? É isso aí. Essa que é a ideia. Você vê o cara bota lá 100 no CDB lá, roda um centavo, R$1, no outro dia já tá lá olhando, ver quanto que é. Eu falo isso porque quando eu comecei lá atrás, botando, eu ficava lá assim, pô, aí, deu R$2 aqui, ó. Era assim mesmo. Isso é normal, cara, é normal. As pessoas são muito ansiosas, né? E elas já são ansiosas, elas já querem esse curto prazo. E o mercado, a mídia ainda quer incentivar isso, aí vira essa bagunça aí que o pessoal vai atrás só de ganhos mais rápidos e fica se metendo aí em gente que vende que day trade é a melhor opção, em opções binárias, em aposta esportiva, em qualquer coisa que parece que o cara vai ficar multimilionário no curto prazo. 5% no mês, uns trem absurdo, né? Sem falar nas pirâmides aí, né? Aí realmente... Bitcoin, você imagina eu com a audiência que eu tenho. Se eu começo agora
faço uma parceria com a Pirâmide, se eu começo, e mesmo já tendo educado minha audiência por 5 anos, mas eu tenho certeza absoluta, se eu começo a falar assim, ó, pessoal, agora eu descobri uma forma de fazer 10% ao mês. Agora Bora vai. entrar? Vem todo mundo, Vai todo cara. mundo, Vem todo mundo. Pela Não adianta, autoridade, parece né? que uma coisa passou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque a galera é gananciosa. E às vezes ela confia em uma pessoa que ela criou uma certa autoridade que às vezes nem é verdadeira, e ela vai seguir o que aquela pessoa mandar. E aí que por isso que dá esses problemas aí. Normalmente essas pirâmides, né? Sempre tem algum famoso envolvido, ou eles começam a patrocinar esses famosos, né? Porque a pessoa mais simples ali olha pro famoso, cara, se esse cara tá falando, eu vou acreditar. Isso aí. Sim. Pô, isso aconteceu agora com o Botafogo, Não, né? o Palmeiras? Palmeiras? Foi o É, pessoal do William. Palmeiras. A gente fez um William, vídeo sim. sobre isso aí Fez no vídeo. canal, Foi isso aí, cara. Usaram, e o William, na minha visão, ele foi vítima também. Usaram a imagem dele pra, agora ele é sócio. Porque aí o Scarpa Aí- foi na onda. aí todo mundo entrou na jogada, entendeu? Nossa. Porra, se ele tá fazendo e ele é sócio da empresa, vambora. Aí beleza, aí tem que ver a investigação, como é que foi, porque eu fiquei por fora disso aí, né? Se ele realmente sabia que tava fazendo uma coisa errada ou não. Eu acho difícil, eu acho que realmente o cara que ele não tem conhecimento de mercado, ele é facilmente enganado por Sim, alguém que tá sim. com terno, gravata, bonitinho ali, parecendo que sabe das coisas. É. Esse que é o problema do mercado financeiro. Verdade. Então, Verdade. Eu falei, usou a imagem dele pra validar, né? É, Sim. usa a imagem pra validar. o que é, a ele autoridade, fala, a que- autoridade que todo mundo procura, né? Todo mundo precisa Ó, de alguém se você, pra se você validar. entrar no meu e-mail aqui agora, toda semana chega pelo menos alguma proposta de alguma coisa assim. É Assim, ó, mesmo? fazer publicidade de uma casa de aposta, ou então de Caramba, opções mano. binárias, é toda semana, cara. E não é pouco dinheiro, não. Que Os isso, caras cara. entram pesado, entendeu? Porque eles sabem que assim, o retorno é muito rápido. Pra eles, né? Pra eles, Aplicando o golpe, é, o retorno é. pra eles é muito rápido. Aí depois Dá um some boom do muito Eles mapa. pagam um dinheirão mesmo pra esses Uau. influenciadores aí, cara. E às vezes o influenciador que não tá interessado realmente no resultado que ele vai gerar na audiência, não tá nem aí Tá pra nem aí, pessoa, ele tá pensando só no dinheiro. Ele fala, beleza, publicidade e tal, vou ganhar esse milhãozinho aqui, tá bom. É. Eu que importo. E o né? cara, o que você falou mesmo, ele não entende do negócio, do mercado, de investimentos. O cara acaba indo na emoção ali, aceita e bora, perigo, né? cara. Cara, uma coisa que eu observo, assim, que até na sua trajetória isso aconteceu e como outras pessoas que atuam no digital também, é que com o tempo, você, né, fazendo cursos, lançando cursos, essas coisas, a imagem começa a ficar muito vinculada a você, a pessoa, e aí é aquilo, né, cara? Pô, uma pessoa às vezes pode precisar diminuir o ritmo, sei lá, a pessoa pode ficar doente, acontecem coisas Sim. na vida, e hoje o movimento que está acontecendo, até de outros influenciadores também, é a galera criar negócios para que aquilo não fique vinculado 100% à imagem dele. Sim, Pelo que eu entendi, acabou sendo isso que você fez. sim, exato. Foi planejado exatamente dessa forma, porque você também enxergou isso, Sim. né? Ou não? Ou foi um negócio natural que Não, aconteceu? com certeza. Eu nunca me vi exatamente como um influenciador. Então, assim, eu nunca fiz publicidade pra ninguém, assim. Nunca fiz as Você coisas sempre que os entregou influenciadores... conteúdo pra caramba. Eu entregava conteúdo para gerar transformação e também para vender meus produtos. Sim. Né? Então, eu comecei, na verdade, com curso presencial, para você ter ideia. Então, eu dava curso presencial, cobrava ali R$100 de cada, juntava 5 pessoas e foi assim que a gente começou. Então, eu sempre enxerguei como negócio, até pelo meu background de empreendedor, eu já tinha um negócio físico. Tá? Então, eu vejo que muita gente na internet começa pensando de maneira errada. Penso que, vou fazer uns conteúdinhos aqui, vou ganhar uns seguidores, vou fazer publicidade, ou então vou criar um produto aqui, um e-book, um curso, vou vender e depois esse negócio vai ficar vendendo sozinho sem eu ter trabalho. Isso não existe, cara. Não existe. É o curto prazo, é uma empresa, né? é uma empresa. Então, desde o início eu pensei como empresa. A gente estava vendo um vídeo ontem, inclusive, que eu achei, de 2019, que foi logo quando eu comecei a trazer, né, pessoas para trabalhar comigo. Então, logo que eu comecei a ter uma renda um pouco maior, vinda da internet, assim, desse negócio digital, eu nunca misturei dinheiro de negócios, tá? Então, eu nunca peguei lá do comercial, do comércio que eu tinha, para jogar no digital, investir em tráfego, esse tipo de coisa. Não, eu tinha as coisas separadas ali para um negócio não quebrar o outro. E logo que eu comecei o primeiro dinheiro, eu já falei, tá, agora eu vou contratar mais gente. E eu chamei o pessoal que até é meu sócio hoje, o Horácio, o Vitor, e a gente estava vendo um vídeo lá em 2019, logo no início, assim, que a gente começou a ganhar algum dinheirinho, que era coisa de 10 mil por mês, 15 mil por mês, da empresa toda, pra você ter uma ideia, é muito pouco. E mesmo assim,
a gente já tava lá, ó, fechamento de balanço aqui da empresa. Eu já tava falando dessa forma, entendeu? Eu não via só como uma brincadeira ali, Da um mentalidade, negocinho né? mais ou menos. Não, eu vou dedicar 100% como um negócio. E fomos contratando gente. Inicialmente, o foco era realmente no educacional. E você ter um negócio vinculado à sua imagem para começar é muito bom, cara. Na internet é muito bom. O Instagram, as pessoas estão lá para verem outras pessoas. O Instagram é a rede da fofoca. Entendeu? É a rede da inveja. Pessoas se conectam com pessoas, né, cara? Então elas querem olhar para sua vida, elas querem saber quem é você, conhecerem você. Elas não querem seguir uma empresa. Então, você ter uma única imagem de uma pessoa vinculada à marca é muito bom para você crescer no digital. Por outro lado, surgem esses outros problemas de talvez ficar muito dependente de uma marca. Mas aí sim, a gente, depois que já estava com um caixa muito elevado, já estava gerando uma renda muito alta na própria empresa, com dinheiro para investir, agora a gente vai conseguir montar outros produtos que não dependam mais da minha imagem. O próprio Simpla Club, eu tô lá dentro também, eu faço ali algumas aulinhas e tudo pro pessoal, mas as análises em si, as recomendações de investimentos, não sou eu que faço as análises. Eu tenho um time de analistas que faz Profissionais que analisam e recomendam. Isso, e que inclusive são a cara desse outro produto dentro da empresa. Assim como a consultoria. Eu comecei dando consultorias também, mas, obviamente, hoje eu gasto muito mais tempo e energia na gestão da empresa. Reunião o dia todo, contratações novas, observar se tudo está indo bem. Então, eu não consigo mais ficar gastando energia com um outro produto. E comecei a formar um time de consultores profissionais, bem certificados, qualificados, onde eu consigo trazer eles para atenderem os meus clientes. Então, a gente tem aí um time hoje que consegue atender clientes acima de R$200 mil e cuida realmente do patrimônio deles. A gente profissionalizou nisso também. Esses dois braços já são empresas que não dependem nada da minha imagem. Obviamente, eu sou a principal fonte de tráfego, de vendas para esses produtos. Mas não depende mais da minha imagem e eles já andam sozinhos também. Se eu quiser parar, eles conseguem andar sozinhos. Comigo, eles são mais fortes, hoje. Mas a ideia é que cada vez mais essa dependência da minha imagem vá diminuindo. Muito bom. Acaba que fica como uma lição pra galera também. E isso vai pro mundo empresarial mesmo, porque a pessoa tá ali no início do negócio, ela faz tudo, né, velho? Sim. Joga eu presa, velho. Então ela faz tudo. Ela joga nas 11 posições, bate escanteio, corre pra cabecear. Mas chega um momento que a chavinha tem que começar a virar, tem que criar uma estrutura, tem que começar a ter processo, gestão, enfim, para poder exatamente isso aí, focar numa coisa mais estratégica. Sim. Né? E deixar a parte mais, digamos, operacional para outras pessoas cuidarem ali, porque você só tem 24 horas. Né? Sim, é isso aí. E precisa usar para outras coisas, né? Exatamente. Pensando um pouco nessa parte de empresa, quando começou a escalar o negócio, trazer sócio, fazer contratação interessante, como é que foi isso lá para você? Principalmente os sócios, né? Porque os caras têm que ter uma cabeça parecida com a sua, né? Para na hora que você parar, eles continuarem tocando e uma hora eles trazerem também mais sócios. Você conseguir tirar a semaninha de férias. Cara, assim, na verdade, né, eu comecei o negócio sozinho, né? Então foi desse jeito aí. Inicialmente, se a gente for olhar agora no background, né, e conectando os pontos, a gente consegue visualizar isso muito bem. É como se eu fizesse absolutamente tudo. À medida que a gente foi trazendo pessoas que poderiam agregar ali e ajudar, eu fui começando a focar em outras coisas, e aí sim, mais uma vez, precisava contratar mais gente, e assim vai expandindo o negócio, né? Então é até legal que a gente tenha começado, é legal que você comece sozinho, eu acho, tá? Porque você começa a ter essa visão de responsabilidade, cara, se eu não trabalhar, não vai acontecer. E na verdade, eu não trouxe sócios assim pro negócio de início, eu trouxe pessoas para trabalharem comigo. Só que o negócio foi crescendo e essas pessoas que confiaram no trabalho desde o início, né, e cada vez mais isso vai acontecendo, né, quanto mais cedo a pessoa entra, mais ela está confiando no longo prazo, porque cada vez mais a nossa empresa está crescendo mais de 200% ao ano. Então, vai ficando mais fácil de confiar, digamos assim, né? E eu senti que essas pessoas mereciam também uma parte da empresa. E foi aí que a gente criou um sistema de partnership na empresa, que está sendo implementado agora esse ano, para conseguir realmente dar esse benefício para os colaboradores de maior destaque. E assim, é muito mais então a questão de poder
delegar funções e cada vez mais sair da operação, apesar de que eu estou muito distante disso. Mas é muito mais sobre conseguir formar esses líderes que eles tenham a mesma cultura e a mesma cabeça que você. E é difícil pra caramba. É uma das coisas mais difíceis que eu tenho, assim. Contratar uma pessoa para fazer operacional é tranquilo. Agora, você transformar uma dessas pessoas em um líder que realmente vai cuidar da empresa como sendo dele, para que algum dia realmente seja dele, isso é muito difícil. É o que eu mais bato cabeça até hoje, assim, de formar esses líderes, de contratar pessoas que já têm esse perfil de liderança, para que a gente consiga cada vez mais crescer essa empresa, porque ela tenha vida própria de crescimento, né? Eu acho que é por aí. Ele é que é o Horácio? Isso. Ele que tá com muito tempo com o celular? Tá. Cara, Final de 2018. Final de isso aí, 2018. foi ali, início de 2019, foi o primeiro lançamento do curso, do primeiro curso nosso online, e foi ele que editou tudo sozinho nessa época. Que maneiro. Mas a nossa história aí, com o Horácio também, por exemplo, a gente organizava festa junto lá quando eu tinha 14 anos. Massa. Eu tenho muito isso assim, de, cara, a pessoa que tá comigo, eu sei que ela é boa. É muito difícil encontrar hoje uma pessoa assim de confiança. E a confiança não é necessariamente, essa pessoa não vai me roubar. Não é disso que eu tô falando. É confiança de que ela realmente vai cumprir o que ela tá se propondo a fazer, que ela também tem esse pensamento de longo prazo, de que ela vai se dedicar ao negócio, né, para fazer dar certo. Porque se a gente tiver, no início, eram 3 pessoas, eu, ele e o Vitor. Se um de nós ali não tivesse se dedicando 100%, o negócio não teria saído. Ou a gente teria que procurar outras pessoas, mas não ia funcionar. Então, depois que você pega confiança numa pessoa assim, de ser um bom parceiro, colaborador, cara, se continuar dando certo é para levar para a vida toda. Né? Então, o Horácio é um exemplo desse, né? O Vitor também, eu conheci ele na faculdade, a gente teve outros projetos juntos, a gente já teve um aplicativo junto na universidade, aqui na UFJF, que a gente fez, um aplicativo que chamava Siga Notifier. Ele dava as notificações das notas em tempo real ali, quando o professor soltava. Isso, algumas faculdades já tem isso, mas aqui não tinha, entendeu? Isso, se eu não me engano, até hoje não tem do jeito que a gente fez. Porque a gente fez muito melhor e eles depois avacalharam o negócio quando a gente passou para a faculdade. E aí, mais uma vez, conheci lá, eu vi que ele era bom naquilo que ele fazia, mas faltava ainda algumas coisas ali mais de empresário e tudo mais. Me juntei a ele, levei o Horácio junto também, entendeu? E a gente foi. E nisso ali a gente teve muito aprendizado junto nesse negócio também. Depois, quando eu fui pro meu negócio físico, eu sempre dava um jeito de pedir ajuda pra eles também. Né? Isso bem antes, né, cara? Assim, 2015, 16. Isso, é muito tempo. 18, 19. É isso aí. E assim, é legal isso também, né? Porque você começa a ver de toda a nossa jornada que existiram pessoas que continuaram até o final. E isso é uma prova de que o negócio é sólido, as pessoas confiam entre si, né? Porque foi assim, não só com eles, mas com vários outros colaboradores que vão chegando e vão ficando. O nosso turnover ali é muito baixo. Muito difícil a pessoa entrar e querer sair, sabe? Porque ela começa a entender o tamanho do negócio, o nível de comprometimento que a gente tem com o negócio, né? Tanto eu quanto os líderes, e aí ela começa a entender, cara, eu quero fazer parte disso aqui, eu vou crescer com esses caras aqui, ainda é só o começo dessa empresa, sabe? Muito bom, cara. Eu acho isso muito massa, assim. Já aconteceu de aluno começar a trabalhar com você? A maior parte. Porque, cara... 80% da galera faz começa todo como sentido aluno. isso, velho. O cara tá ali já gostando do assunto, respirando aquilo, né? O Horácio foi um dos primeiros alunos também. Você fez o curso presencial. Presencial, sim. Olha lá em 2018, tá vendo? E, cara, eu fiz questão de pontuar essa questão aqui. Você citou a pessoa que tá com a gente desde o início e tudo, porque sempre quando eu converso com jovens, hoje eu tento também colocar isso na cabeça deles, porque lá atrás eu também não tinha. Que, mais uma vez, a questão do longo prazo. Hoje a galera tá muito imediatista. E aí, cara, é legal o jovem ter na cabeça de que, bichão, você tá começando na empresa hoje, rói o osso. Rói o osso agora. Principalmente se é um negócio mais embrionário, tá iniciando. Tem que tentar ter esse clique pra pensar assim, bicho, na hora que tiver grande eu tô junto. É isso aí. E se eu tiver junto, as chances de eu ser, sei lá, um gerente, um diretor, um sócio, é muito maior.
né? Então, eu gosto de empresa pequena justamente por isso. Pô, senão você entra numa empresa muito grande, cara, você só é a pecinha. Isso. Né? Os caras vão crescer? Vão, vai crescer 1, 2 vezes, mas você tá numa empresa pequena. Você pode realmente botar o braço ali, cara, vai crescer 10 vezes o negócio. E vai achar muito mais interessante. E aquela cultura, né, bicho? Fazer o arroz com feijão, não sou pago pra isso. Puta, eu não... Cara, não dá, Não, velho. esse tipo aí não tem vez lá com a gente, não. Assim, essa é uma das poucas exigências que eu faço. É do cara realmente estar querendo crescer e fazer o negócio crescer. Evoluir mesmo. A nossa empresa, ela serve para evoluir não só os nossos clientes, mas também os colaboradores. Se a pessoa entra lá para ficar só fazendo o mesmo trabalho, já pensando para fazer o mesmo trabalho para sempre, cara, ela pode até continuar, mas ela não vai conseguir crescer lá também não. Dificilmente a gente vai querer manter ela no time. Normalmente são as pessoas que vão crescendo e vão ganhando mais, vão pegando cargo de liderança, são as pessoas que a gente vê que estão fazendo além do que é pedido, né? E sem perder o foco, cumprindo bem feito aquilo que ela se propõe a fazer, não necessariamente que a gente pede, que ela se propõe a fazer, ela tem ideias, ela toma atitude, porque é isso que eu quero, eu não quero ter que ficar cobrando todo mundo lá, né? E então, assim, é uma das poucas coisas que eu evito nas pessoas, porque quando ela tem essa mentalidade já, é difícil de mudar. Agora, todo o resto, a pessoa ela pode não saber nada da parte técnica do trabalho que ela está se propondo a fazer, ela pode não ter muito conhecimento ainda naquele assunto, mas se ela tem a vontade, o resto a gente consegue dar um jeito. Acontece muito do cara entrar lá na empresa e ele demorar a se encontrar. Isso já aconteceu. Tem gente que chega, primeiro mês, segundo mês, todo mundo já fala assim, cara, colaborador excelente, esse aqui vai voar. Tem outros que não, tem outros que estão ali ainda e tenta fazer uma coisa, não dá certo, tenta fazer outra, não dá certo, mas quando eu vejo esse brilho, essa ideia de comprometimento e que está tentando pelo menos alguma coisa, eu mantenho ele na empresa, porque assim, com um salário mais baixo, é claro, mantenho ali e vou tentando direcionar. Cara, tenta isso aqui outra vez, eu vou mentorando a pessoa para ela se encontrar. Pode ser que quando ela se encontrar, ela vai entender que não faz parte da empresa. Tá tudo bem, mas pelo menos eu vou ter cumprido o meu papel essencial ali de que ela vai lembrar da gente como uma empresa que ajudou ela realmente a crescer. Então eu acho que quando eu tenho esse tipo de pensamento, isso é longo prazo também. Porque eu não estou interessado em ter o melhor colaborador agora. Eu estou interessado em formar bons colaboradores que vão ficar com a gente por 5, 10, 15 anos. Não, e nesse momento ele pega, essa experiência... Lá não deu certo. Mas o cara me ensinou uma coisa que deixa eu tentar aqui também. E sempre dá certo. Rufus, o tempo aqui passa rápido. Já foi quanto aí? Caramba. Mais uma hora? Mais Uma hora. hora. A gente fica numa bolha aqui. Cara, muito bom. Saúde, velho. Você chegou a falar um pouco aí. A gente tá indo pro 5º episódio. Quase todos os caras que estiveram aqui falaram sobre isso. O Tugão no último brincou aqui e falou, cara, eu sou meio gordinho, mas se não tiver esporte na minha vida, tô enrolado. E você falou isso, eu acompanhei isso no seu Instagram, você dando uma virada nos últimos anos, meses, talvez aí. E o que te despertou pra isso? E eu lembro que você fez um post, cara, que eu achei que foi assim, diferente pra caramba, porque você falou coisas, um dos pontos que você citou, tipo, eu tenho o prazer de ver a minha filha falando assim, nossa, meu pai é mais forte do mundo, sei lá, meu pai é muito forte. Enfim, então, achei muito legal isso. E conta um pouco sobre essa virada que deu nos últimos anos. Assim, como eu falei, né, eu sempre gostei de academia, de cuidar do corpo, da saúde, mas nesse processo que eu falei, desse vício em fazer dar certo né, os meus negócios, assim, ganhar dinheiro, eu deixei isso de lado. E eu sempre fui uma pessoa, por outro lado, que eu bebia muito, muito. Eu tive uma grande fase, eu comecei a beber com 14 anos de idade, e eu tive uma grande fase da minha vida, que assim, era beber e fumar todo dia, entendeu? Todo dia mesmo, assim, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E não é beber pouco não, era muita coisa. E eu comecei então assim, isso foi até antes do meu pai falecer, mas depois isso continuou, você não para de beber assim tão fácil, né? A galera que é jovem e tal, acha que tá tranquilo, assim, não, cara, é porque eu sou jovem aqui e tudo mais, mas pelo menos pra mim, eu não simplesmente parei de beber, não. Então, assim, mesmo depois, nessa época, trabalhando, cara, as nossas comemorações eram todas com cerveja, com álcool e tal, terminou o dia de trabalho, vamos beber. E, então, assim,
E depois até, pô, já com filho, com a minha esposa, pô, vamos beber um vinho. Todo dia bebendo vinho lá em casa, entendeu? Então, eu comecei a perceber que aquilo ali não era o ideal pra mim. E assim, não só pensei isso, não. Eu vi no espelho mesmo. Que eu fiquei assim, com um corpo que eu não gostava e tal. Tava me sentindo mal, tava me sentindo fraco. E aí eu comecei a perceber, tá, agora eu conquistei o dinheiro. E tinha gente que falava assim, Rufino, aí ó, ganhou dinheiro, agora tá querendo só comer, né? Já dava aquela gastada, já dava aquela zoada. Aí, ó, essa barriguinha aí é a barriguinha do milhão. E começou a brincar assim. E aí, eu falei, cara, mas eu não quero isso não, eu não quero ter barriguinha do milhão, caramba, eu quero ser foda nisso aqui também. E aí eu fiz uma recuperação disso. Eu falei, tá, na verdade teve mais pontos de virada aí, porque eu cheguei a ir pro hospital assim umas 3 vezes em coisa de 2, 3 meses de estresse. Chegava lá com dor no peito e tal, suando. Chegava lá, não, você não tem problema nenhum, isso aí é ansiedade, isso aí é estresse. Caraca. Aí eu falei, cara, tem que dar um jeito nisso aqui, né? Isso com 25 anos. Caramba. Então, Sinalzinho começou a então acender. aí foi tudo isso ao mesmo tempo, assim. Foi a percepção estética, mas também essa questão de saúde. Eu falei, tá, cara, o dinheiro que eu tenho agora ainda não é o que eu quero chegar. E até hoje não é o que eu quero chegar. Porém, ele já deixou de ser a prioridade. Ele não pode continuar sendo a prioridade para sempre. Senão eu vou perder várias outras etapas da minha vida. Eu vou perder a saúde, eu vou perder a minha família. Então eu já comecei desde já a entender que eu precisava voltar a focar nesses outros pilares. E aí voltei a ir à academia. E inicialmente só academia, porque é o que eu estava mais acostumado. Depois eu comecei a entender que eu precisava diminuir um pouco na bebida, me preocupar mais com a alimentação. Fui me aproximando de pessoas que cuidam mais da saúde também, para ir Isso é fundamental, realmente né, sendo... cara? Com certeza. Porque, assim, não é questão de amizade, desfazer amizades, eu não penso muito assim, não. É mais assim, as pessoas que você mais convive, conversa sobre isso, porque o assunto vai se tornando esse. Sim. Se a gente treina, eu tô conversando que você também treina e tal, porra, a gente vai chegar nesse assunto em algum momento. Isso aí. E vai se tornar, às vezes, um ponto de encontro, vamos treinar amanhã e tudo Isso aí. mais. Então, um vai incentivando o outro. É um ambiente, cara. O poder do ambiente é sinistro. É isso aí. E assim, essa ideia aí da filha, né, é verdade, assim, eu percebi essa mudança na percepção dela sobre mim, sabe? Legal. Porque hoje, em qualquer momento, vou contar uma história, por exemplo, a gente estava numa festa de aniversário, né, de criança. Então eu fui sendo convidado por uma amiguinha dela, né, no caso, eu era o convidado ali. E aí do nada chega minha filha com essa amiguinha e faz assim, ó, bota a mão no braço dele. Aí a menininha fez assim, ela falou, falei que ele é o mais forte. Muito bom, cara. Você imagina isso? Assim, aí você imagina que a maior parte dos pais não vai estar com um corpo legal. Vaza, né? Vaza. Eles não vão estar com um corpo legal. E ver isso, assim, eu sentiria até um pouco de vergonha. Eu sou competitivo. Cara, eu não gostaria da minha filha ir encostar na mão do pai da outra filha pra ver que ele é mais forte. Porra, isso aí ia me afetar muito, cara. Então, e assim, é muito mais, não é exatamente de você ser o mais forte, mas a percepção que a sua filha tem de você. Você imagina a segurança maior que ela vai ter pro resto da vida dela, ela entendendo que o pai dela é forte. É diferente, você imagina a criança que olha pro pai dela e fala, não, meu pai não é forte, eu não posso contar com ele. Porra. Você imagina Pesado, isso? pesado. Isso, Pesado. no psicológico da criança faz toda a diferença, cara. Tem vários estudos que eu já li sobre isso, inclusive, sabe? Que a criança, ela precisa sentir, principalmente a menina, ela precisa sentir essa segurança e isso vai fazer diferença até nos relacionamentos que ela vai ter depois, sabe? Essa segurança que o pai passa pro filho, pras filhas principalmente, faz toda a diferença na vida dela. Então, como eu quero ser a melhor versão pra ela também, eu tenho que ser minha melhor versão. Isso é pesado. No dia que ele fez o post, cara, tinha um trechinho que falava isso. Eu falei, cara, nunca pensei por esse lado, sabe? Porque coisa da vida real mesmo, assim, que você jogou ali. Eu achei muito legal. Não, e a Monique fala muito isso, né? Quando você anda com 4 pessoas que fazem dieta, se você não, torna tem uma frase do Jim Rohn, sei lá, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso aí. Essa é Sim. clássica e é o lance do ambiente, cara. É isso. E assim como a gente falou aqui que, né, a sua filha, na hora que chegar lá, tiver um pouco mais de idade, ela dificilmente vai perder aquilo que vocês estão ajudando a acumular por causa do ambiente em que ela vive. A questão da saúde é a mesma coisa. Sim. Você cresce num ambiente onde seus pais se preocupam em comer bem,
beleza, pode beber um vinho, cerveja e tal, mas aí não é aquilo que é Uhum. todo santo dia, Não é a regra. ver o pai e a mãe fazendo exercício e tudo mais, cara, é o ambiente, aquilo ali pra ela é o normal, né? A minha filha, ela me chama pra ela poder ir treinar comigo, pra ir malhar comigo. Ela fala, Nossa. malhar, né? Vamos malhar hoje, Isso é pai? legal demais, cara. No fim de semana, porque todos os dias eu levo ela pra escola, eu já vou de roupa de academia, que eu já vou direto pro treino, todos os dias. Entendi. Então, teve uma época até que ela achava que esse era o meu trabalho. Ela assim, Até não entender. você é o malhador? Ela falava assim, você é o malhador? Aí eu entendi que ela tava querendo dizer que eu trabalhava com isso. Aí eu fui explicar a ela, não, filha, e tal, eu levei ela no escritório, aí agora ela entendeu. Mas só pra você ver como que isso, essa presença maior do treino, da saúde na minha vida, foi mudando a percepção dela também sobre isso. Então até hoje, chega no fim de semana que ela não vai ter escola, ela já vai me acordar, e aí, vamos malhar, vamos na academia? Porque aí eu vou, levo ela no clube também, enquanto eu tô treinando, ela fica brincando lá, às vezes na academia mesmo, pega os pezinhos lá e começa a fazer, porque ela quer fazer igual. Bom demais. Principalmente os filhos, né, com os pais, é muito exemplo, cara. Então, assim, você só consegue educar mesmo com o exemplo. É aquilo que você tá fazendo, as coisas boas e ruins. Tem coisas ruins que eu faço também, que ela acaba pegando, né? Mas, eu acho que é isso, assim, se a gente conseguir transmitir isso pros nossos filhos, eu acho que é o ideal. Muito bom. Pô, top. E você sente hoje que, assim, essa preocupação da saúde te faz render muito mais no Com certeza. trabalho, né? Eu falo isso demais, cara. Com Porque, certeza. pô, o dia que eu não dou uma corridinha, não dou aquela suada e tal, parece que tá faltando alguma coisa, eu tô mais lento durante o dia, né? Eu acho que isso é natural, né, cara? Sim, com certeza, assim, tem tempo já que eu não tenho algum problema, assim, igual eu tive esse de ir pro hospital, assim, e tal, não me lembro disso, né? Então, com certeza, a redução do álcool na minha vida, não parei completamente, não. Só reduziu. Momentos deixou- ali de comemoração, ainda tô lá e tal, mas mudou completamente, assim, minha dieta, minha rotina, né? Comecei a acordar muito mais cedo para conseguir treinar e não atrapalhar no trabalho, aí melhora o meu sono e assim vai, é uma bola de neve Ciclo- positiva ali também, ó. Ciclo virtuoso isso ali. aí. Quer fazer pergunta, Breno? Ó, tá Pode. soprando lá. Pode. Pergunta de bastidor? Ai, como que foi pra você adaptar essa rotina sua? Ó, se não pegou aqui no microfone, a Brenda tá perguntando como foi pra adaptar a rotina. Eu que já ia até trabalho perguntar- em cima de... Já ia perguntar isso também, como que é a sua rotina durante o dia, durante a Boa. semana, né, no caso. Tá. Uma das vantagens do negócio digital é justamente essa, querendo ou não, quando eu comecei essa virada, a gente nem tinha escritório físico ainda. Então eu fazia meus horários ali, né? Então mesmo assim eu poderia, às vezes eu acordava, trabalhava um pouquinho, fazia algumas reuniões e ia treinar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, né? Então eu tinha essa vantagem. Por outro lado, depois que a gente foi amadurecendo mais a empresa, aí eu tive que voltar atrás e falar assim, cara, eu tenho que ajustar a minha rotina. Hoje eu acordo 6 horas da manhã, e assim, aí acaba que todos os dias, até final de semana, acordo 6 horas da O corpo manhã. acostuma, né, cara? E já vou direto treinar. Então, 8 horas da manhã eu já terminei meu treino, né? Porque eu gosto de ir numa academia que não é perto da minha casa, justamente para ver as pessoas e tal. Isso aí fez parte da minha mudança para voltar a treinar. Legal. Então, eu moro um pouco longe, num condomínio mais afastado, demora um tempo ali, mas 8 horas já terminei. Aí sim, eu vou, normalmente sento ali, aí eu volto pra casa, tomo café com a minha filha, brinco com ela ali um pouquinho, levo ela pra escola e aí começo a trabalhar umas 9 horas. E aí eu vou de 9 até, idealmente, até as 17, 18 horas. Mas tem alguns momentos específicos, por exemplo, tem sido essa semana, como eu vou tirar férias, aí eu tenho que adiantar um monte de coisa para conseguir dar conta. Mas o ideal, na minha visão, seria esse, parar de trabalhar ali 6 horas e depois ficar só com a família. É como eu gosto de separar esse tempo também para ficar com a minha filha e com a minha esposa. Que é aquilo que você falou, né? De tentar equilibrar ali, cuidar da relação, da família. Eu acho que assim, você, durante alguma fase da sua vida, você tá mais focado no dinheiro, no trabalho. Se eu falar que é errado, eu vou estar sendo hipócrita, porque não foi o que eu fiz. Eu foquei só no trabalho. Eu deixei de lado minha família, deixei de lado minha saúde. Agora, depois que eu cheguei em certo ponto, que eu já tive um pouco mais de tranquilidade, eu comecei a perceber que essa não poderia ser mais a minha prioridade. Eu precisava colocar outras coisas da minha frente. Por exemplo, família e saúde. O trabalho vem e agora em terceiro plano para mim, sabe? Mas isso não significa que eu não vou dedicar o máximo no meu trabalho. É só uma questão de... A questão da prioridade é você conseguir separar pelo menos um tempo para cada uma dessas coisas.
Porque muita gente fala assim, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Tá, mas o que é mais importante? Você trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia para ter mais dinheiro agora, ou você, uma dessas horas, você tirar para ir treinar para você viver 10 anos a mais no futuro. Que longo prazo é esse que você está pensando em ganhar mais dinheiro agora, se você não se preocupa em quanto tempo mais você vai viver? Né? Então é isso que é a questão da prioridade. Cara, prioridade é saúde, beleza. O legal é que para cuidar da saúde não precisa de muito tempo. Às vezes é 30 minutos por dia, já vai ser melhor. O resto do tempo você vai ficar trabalhando mesmo. Não é que você vai ficar, então eu tenho que ficar mais tempo com a minha família do que com o trabalho. Não, não é isso. Mas é ter a prioridade de, cara, eu vou ficar a semana toda trabalhando ou eu vou conseguir tirar um tempinho, uma horinha pra ficar com a minha filha, com a minha esposa, entendeu? Essa que é a questão da prioridade pra gente conseguir dar conta de tudo aí. Não, legal. E você falou esse 30 minutos, pô, eu gosto muito de estatística. Cara, eu vou sempre num cardiologista, o cara fala, pô, o maior número, incidência de morte, principalmente em homem, é sedentarismo, né? Coração e tudo. Cara, em meia hora por dia que você andar. Você não precisa, pô, correr a maratona, sabe? Precisa treinar, precisa fazer nada. Mexer o esqueleto. Cara, só andar meia horinha, isso já vai evitar que você tenha um problema grande desse, que é o que mais mata no Brasil. Sim. Esse lance do desequilíbrio, o Joel J fala muito isso, assim, não tem problema, isso em alguns momentos da sua vida vai acontecer, mas tem que ter prazo de validade, né? Sim. Pô, vou precisar ali ralar, sei lá, 1 mês, 2 meses que seja, e desequilibrar um pouco as outras coisas, ok, mas em algum momento você tem que retomar aquilo, né? É isso aí. E é até uma contribuição pelo que a Brenda perguntou, cara, um livro que mudou minha cabeça nisso, é O Milagre da Manhã. Ele fala muito sobre a questão, beleza, acordar às 5 horas da manhã. Não é isso. Tem gente que olha pro livro, porque ele, né, tem isso no conteúdo, e acha que é isso. Mas ele só mostra passos que você talvez tenha que executar para poder, independente da hora que você acorda. Então, o que você falou, acordando 6 horas, beleza, eu sigo uma rotina em que eu consigo encaixar as coisas. E o livro fala muito disso, cara. E só um detalhe, assim, eu nunca fui de acordar cedo na minha vida inteira. Foi sendo um pouco, foi um processo de mudança, né? Então, como eu falei, antes eu treinava 10 horas da manhã. Às vezes eu acordava 9 horas, você não tinha outra coisa para fazer. Então eu tava com esse costume, ia dormir depois meia-noite, 1 hora, 2 horas. Só que a partir do momento que você vai adaptando a sua rotina ali, você começa naturalmente a acordar mais cedo. Então hoje eu acordo quase que sem despertador. Tem dia que nem preciso de despertador. E assim, não é que eu nunca fui esse cara de eu preciso acordar cedo, eu nunca consegui fazer isso. Na verdade, eu até meio que falo assim, cara, não precisa disso, é besteira isso, mas foi sendo um pouco foi natural mesmo, assim, a questão de você acordar mais cedo, porque aí você quer, pra mim, foi muito questão de estética também, começa a entender mais sobre hormônios, sobre sono, a importância disso, de alimentação, de água, e você começa, cara, eu preciso regular mais meu sono, qual que é a melhor forma de fazer isso? Dormir um pouco mais cedo, e aí você começa a acordar mais cedo, aí encaixa a rotina e fica perfeito. Cara, Legal. essa informação. Como é que tá o tempo aí? Pode fazer, que a gente, daqui a pouco eu puxo a dica final aí. Não, porque a gente, falou de saúde, falou de família e trabalho. Cara, e intelecto, como é que é? Como que no meio dessa rotina aí você bota, horas de estudo? Boa. O que você busca mais estudar durante esse tempo? Eu acho que assim, eu sempre fui estudioso, no sentido de gostar de ler, de procurar saber sobre as coisas, né? Até hoje eu tenho um costume assim, cara, se a gente tá numa roda de conversa aqui, num bar que seja, se surge alguma curiosidade que eu não sei, eu vou na mesma hora no Google e pesquiso. Isso é natural. Eu ensino isso pra minha filha também, assim, às vezes ela me faz uma pergunta, e criança é assim, né, faz umas perguntas que às vezes você não sabe, e aí você tem que responder. Eu falo, vamos ver aqui agora. Aí eu vou e tal, ela já vem pra querer ver a foto, ver o negócio. Então, assim, essa curiosidade sobre o mundo, sobre as coisas, eu acho que é o essencial. Em determinada fase da minha vida, eu lia muito, eu procurava estudar muito, fazer muitos cursos. Hoje em dia, eu não tenho, eu tenho uma meta anual de livros ou cursos ou mentorias que eu faço. Mas a partir do momento que eu comecei a ter mais dinheiro, né, e pensando na própria empresa, a empresa foi crescendo, hoje eu entendo que para otimizar o meu tempo, eu prefiro às vezes pagar alguém que sabe muito para me ensinar do que necessariamente buscar o conhecimento na fonte. Isso é uma coisa pra mim hoje, porque a maior parte das pessoas, se ainda está começando, não vai conseguir fazer isso. Estou falando de realmente pagar um consultor que vai cobrar 50 mil, 100 mil reais para realmente já me passar o certo, já implementar para mim. Vai cortar o seu caminho Exato. pra caramba. Hoje eu sei o valor disso,
Em determinado momento eu sabia o valor, mas eu não tinha esse dinheiro, né? Então eu buscava mais nos livros. Mas eu vejo que muito mais, assim, hoje eu não consigo, admito que eu não consigo ter uma rotina de leitura mais, por conta dessa correria do dia a dia. E é aquele negócio, cara, às vezes eu vou ler, eu sempre gostei de ler, como eu falei, era mais um lazer também. Por outro lado, hoje eu penso mais na eficiência do meu tempo. Então, eu vou ficar, às vezes, um mês para ler um livro, para aprender uma coisa, óbvio, meu conhecimento vai ser mais aprofundado naquilo, concordo. Por outro lado, se eu já chego e contrato uma pessoa que sabe muito daquilo para me ensinar a coisa exata, ou não necessariamente contratar, às vezes você conhece alguém que está disposto a te ensinar, né? Faz um network ali, faz uma amizade ali, que essa pessoa vai conseguir te ensinar. Isso para mim vale muito mais. Então hoje o meu estudo é muito mais assim, ele é mais tácito, assim, ele é mais conversado, de buscar exatamente as coisas que eu quero já. Às vezes é ver um vídeo, mas já ir direto no vídeo que eu preciso. E não precisar fazer vários outros cursos. Mas, né, tem que dizer que eu tenho uma vantagem também da própria empresa que eu tenho. Então, assim, às vezes eu preciso de alguma coisa que eu quero muito saber. Vai ter um evento de marketing na semana que vem. Eu não vou conseguir ir, mas eu mandei equipe minha pra lá. Vai lá e tenta recolher umas 10 informações legais aí pra gente e traz pra cá. Legal. Entendeu? Eu não preciso ir no evento e ficar 2, 3 dias lá hoje. Eu posso só mandar alguém pra conseguir buscar só o essencial pra nos ensinar. Muito bom, Muito cara, bom. muito bom. E deixa uma dica final pra gente, cara, e assim, pra quem tá assistindo aqui, de repente pensando em alguém que quer começar aí a investir ou empreender, enfim, algo que você falaria de coração pros seus filhos. Eu acho que a gente falou muito aqui desse longo prazo, né, desse pensamento à frente, dessa direção. E aqui você tem uma audiência de empreendedores, principalmente. Eu acho que falta isso muito no empreendedor também. Ele começa um negócio que pode ter futuro, mas que a qualquer momento ele pensa, surge uma outra oportunidade, ele fala, já está olhando para ela, opa, calma aí, talvez essa aqui seja melhor. E aí depois surge outra, opa, talvez essa aqui seja melhor. E aí não dá 100% em nada. E aí não vai dar certo sim. Pelo menos não vai dar certo do jeito que poderia. Pode achar que está dando certo, mas não vai construir um negócio multimilionário. Né? Então, acho que essa direção é essencial. Você saber exatamente onde você quer chegar, às vezes ignorar um pouco o dinheiro. Aquela ideia que eu falei, o que você faria se não tivesse mais que trabalhar? Pensa nisso e tenta criar um negócio ou pensar numa filosofia de vida, ou os caminhos que você for seguir, vai naquela direção. Naquilo que você está aprendendo, naquilo que você está fazendo da sua vida, naquilo que você está trabalhando para chegar lá. Porque se você continuar fazendo isso dia após dia, naquela mesma direção, um dia você realmente vai chegar lá. Né? Essa consistência é muito importante. Quando você olha, mesmo hoje, tem mais de 4 anos seguidos que eu não deixo de postar um story um dia. Então sou eu mesmo fazendo esse conteúdo. Precisaria estar? Talvez não, mas acabou que virou uma rotina minha, então eu não consigo. Já estou aqui pensando, cara, eu devia estar postando alguma coisa aqui. Né? Quando você cria esse hábito em qualquer área da sua vida, aí que o sucesso vem. Seja na saúde, seja na sua família, no seu relacionamento, seja no seu trabalho, ou, claro, nos investimentos. Tal da constância, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado, cara, pelo seu Valeu, tempo aí. Eu sei que a vida é corrida, tá aí no meio de gravação, produção de conteúdo. E deixa pra gente o seu arroba do Simpla, pode ficar à vontade aí. Claro, no Instagram vocês vão encontrar no @Rufino, só Rufino mesmo. Bela arroba que você conseguiu, né? É só vocês me procurarem lá. E aí nós estamos em todas as redes sociais, tem YouTube, nosso canal está crescendo bastante também, tem no TikTok, tem as redes sociais também do próprio Simpla Club. Quando você entrar lá, você vai ver que cada analista tem sua rede social também, então não falta conteúdo não, tem conteúdo para você consumir o dia inteiro se você quiser, de graça, tá? De graça. Bom demais. Yuri, deixa aí seu arroba e da Novos também. Ih, rapaz, o meu problema é que o meu eu não lembro. Vou falar o da Novos. Arroba Novos Contabilidade BR. É porque, cara, sou eu com o Instagram é um problema. Procura Yuri Cerdeira que acha. Bota Yuri lá, que deve ser um dos primeiros que vai aparecer. Irinice Y no final. Que eu falo que eu acho que minha mãe errou, tudo mundo ao contrário, ela que escreveu errado. É teu. Pô, aí, cara, doideira, hein? Bom demais, né, cara? É gostoso, né? Mas Foi show bom de bater bola. esse papo com vocês, pessoal. Sempre precisarem de alguma coisa aí também. Se quiserem depois ir lá conhecer a empresa, estão mais que convidados. Vamos sim. Respirar um pouquinho desse ar aí, pegar por osmose aí. Pegar uma muito bom, cara. E valeu a galera aí também dos bastidores aí, Horácio. Qual que é o nome do outro?
Estevão, obrigado. E, pessoal, curte aí, compartilha com a galera, pessoal aí que curte empreendedorismo, educação financeira, investimento, eu acho que, né, eu falo muito isso, educação financeira, preocupação com saúde, essas coisas, é a base, cara, não adianta, são coisas que você vai lidar pro resto da vida, trabalho, profissão, isso tudo, você muda ao longo da vida, mas, cara, educação financeira e saúde é algo que você tem que investir e pensar no longo prazo, então por isso que eu gosto de trazer essa galera boa aqui, e segue aí, @PegaPraFazer, @Diego Brugiolo, e tamo junto, muito obrigado, valeu!